Vamos mergulhar hoje numa história que parece um verdadeiro interrogatório. É um diálogo tenso, sabe? Acontece às margens de um rio e nesse bate-papo a gente descobre muito sobre identidade e principalmente sobre propósito. E olha, tudo começa com essa frase aqui, uma declaração que muda completamente o jogo. A ideia de que o divino se tornou um de nós, isso é o que prepara o terreno para tudo. É por causa disso que um homem chamado João, que estava lá batizando no deserto, de repente vira o centro das atenções das autoridades. Então, imaginem a cena. A gente está em Betabara, do outro lado do Rio Jordão. E é para lá que as autoridades religiosas de Jerusalém, sacerdotes e levitas, vão com uma missão bem clara: descobrir quem é esse cara que está juntando multidões. Eles chegam e já mandam a pergunta na lata: quem és tu? Mas assim, não é um oi, tudo bem. É uma pergunta oficial, carregada de autoridade. Eles querem uma resposta sobre a identidade de João e, mais importante, sobre de onde vem a autoridade dele para fazer o que ele faz. E aqui a resposta de João é simplesmente genial. Antes de dizer quem ele faz questão de deixar muito, mas muito claro quem ele não é. É como se ele construísse o suspense, sabe? Uma negação depois da outra. Essa é a primeira, direta reta. Ele já corta pela raiz o maior boato que circulava. A expectativa pelo Cristo, pelo Messias, era enorme naquela época. E João, sem hesitar, diz: não sou eu. Podem tirar o cavalinho da chuva. Mas é claro que os enviados não iam desistir assim. Eles partem para a segunda opção, a próxima grande figura das profecias. Existia uma crença de que o profeta Elias voltaria antes do grande dia. Então, a lógica deles era: ok, se não é o Cristo, talvez seja o cara que veio anunciar a chegada dele. E a resposta de João, de novo, curta e direta: não sou. Sem dar nenhuma explicação, só não. Com isso, ele quebra a expectativa deles mais uma vez e força os caras a pensarem de novo. Última cartada deles. Eles recorrem a uma outra profecia, a de um grande profeta poderoso como Moisés, que estaria por vir. Essa era a última caixinha em que eles tentavam encaixar o João, a última tentativa de rotular ele com algo que eles já conheciam. E com uma única palavra, João demole a última tentativa: não. Esse não é tão final, tão definitivo, que acaba com qualquer ideia que eles tinham. Deixa os interrogadores sem nenhuma opção. E aí a gente chega nesse impasse. De um lado, você tem todas as figuras que os líderes religiosos queriam que ele fosse. Do outro, as respostas negativas e secas de João. Ele simplesmente recusou todos os rótulos que tentaram colocar nele. A essa altura, a frustração dos enviados já é óbvia. Eles precisam levar uma resposta para os fariseus que os enviaram. A pressão aumenta e eles basicamente dizem: olha, já que você não é ninguém que a gente está pensando, então fala você mesmo. O que você diz sobre si? A gente precisa de uma resposta. E é aqui, que vem o grande momento do interrogatório. Depois de todos os nãos, João finalmente revela sua verdadeira identidade. E o mais curioso é que não é um título de poder, mas sim uma função. Prestem atenção nisso, ele não diz que é uma pessoa importante. Ele diz que é uma voz. Ele não é a mensagem, ele é só um mensageiro. Não é o protagonista, ele é o anúncio da chegada do protagonista. A identidade dele está totalmente ligada à sua missão: preparar o caminho para outra pessoa. Com a identidade de João mais ou menos esclarecida, a conversa muda de foco. Agora, eles querem saber sobre as ações dele. Se ele não é nenhuma daquelas figuras de autoridade, por que raios ele está fazendo algo tão importante quanto o batismo? A pergunta deles faz todo sentido, né? O batismo era um ato simbólico fartíssimo, ligado à purificação, a uma nova aliança. Se ele não tem a autoridade de um Messias ou de um profeta, que direito ele tem de fazer isso? Pois é, o batismo de João não tinha a ver com a autoridade dele. Era um chamado para as pessoas se arrependerem, um sinal visível de uma mudança que acontecia por dentro. Ele estava, na verdade, preparando o coração do povo para alguém que estava prestes a chegar. E a resposta de João, de novo, tira o foco dele mesmo. Ele diz que o batismo dele é com água, mas que já existe alguém ali, no meio deles, que é muito maior e que eles nem conhecem ainda. Ele cria um clima de mistério, de expectativa. Essa declaração de humildade é algo de outro nível. Naquela época, desamarrar as sandálias de alguém era a tarefa do servo mais baixo, do último dos escravos.
João está dizendo que a distância entre ele e essa pessoa que vai chegar é tão gigantesca que ele não se sente digno nem de fazer o serviço mais humilde para ela. Então, resumindo a história, o que a gente aprende com esse diálogo todo? Que a identidade de João não era um cargo, era uma missão. E essa missão era toda sobre preparar o caminho para outra pessoa. O propósito dele era apontar para alguém maior, tirando toda a atenção e honra de si mesmo. É um exemplo puro de propósito. E isso nos deixa com uma reflexão para lá de interessante. Esse interrogatório antigo desafia a nossa própria ideia de identidade. E se o nosso maior valor não estivesse em quem somos, mas naquilo ou em quem a nossa vida aponta? Fica aí a questão para a gente pensar.